aí, meus queridos inscritos e não inscritos? Tudo bem com vocês? Espero que não, espero que sim. Aqui quem fala é o V-Black, e hoje eu vos trago a 22ª parte da nossa teoria, ou fanfic, de Eu em Nanatsu. Mas antes de começar essa história maluca, iremos para a parte mais aguardada do vídeo por alguns de vocês. A hora do salve. Aqui vai um salve para as seguintes pessoas: João Guilherme RGB, Pedro Bessa, Tekashi FF, Arthur Bolinha, Tanjiro Joga, Deus do YouTube, Novo Doug de Chapéu. Essas foram as pessoas das quais pediram um salve no vídeo anterior. E sem mais delongas, bora começar essa narração fuleira que eu amo fazer. O que teria acontecido se eu fosse para o mundo de Nanatsu no Taizai? Episódio 22. Nossa história continua quando eu estava prestes a lutar contra o Riban, após entregar a Gelda aos Eldris. A luta se inicia com o Riban e eu trocando golpes em uma intensa batalha de socos e chutes, até que o Riban se afasta de mim e põe energia amaldiçoada nos punhos, e logo ele volta a lutar comigo, tendo uma leve vantagem na luta. Porém eu concentro o poder das graças do oceano e do tornado nos meus punhos, assim formando duas bolhas brancas nos punhos. E quando eu e o Riban chocamos os punhos, uma imensa onda de som se formou. E ela foi tão forte que pode ser ouvida de todas as áreas do purgatório. Então nós voltamos a lutar no mano a mano, porém dessa vez eu estava com a vantagem. Mas logo o Riban usa a sua técnica de teleporte, e fica me dando vários socos de todas as direções em uma velocidade extremamente alta. Daí eu ativo o meu Rinnegan Supremo e começo a prever os locais em que o Riban iria aparecer. Porém quando eu tento dar um soco nele, ele se esquiva e diz: esse truque não vai funcionar comigo duas vezes. Então eu começo a bolar uma estratégia para acertar o Riban, enquanto Kiss desviava dos golpes dele. Até que eu finalmente tenho uma ideia que poderia funcionar. Daí eu faço um Rasengan na mão, e adiciono nele as chamas do purgatório, a chama do Amaterasu, o elemento relâmpago, e o poder do clã das deusas. Então o Riban tenta me dar um soco certeiro no meio da cara. Mas eu desvio do soco dele, e em seguida o acerto com aquele Rasengan no meio da costela dele. E assim que o Riban recebeu o ataque, ele foi arremessado para muito longe, e o corpo dele acabou atravessando vários paredões de pedra. E quando eu me aproximo dele, eu vejo que ele estava com metade do corpo destruído, e que os seus ferimentos estavam demorando um pouco mais para se regenerar, mas não era o suficiente para cancelar a imortalidade dele. Então o Riban em uma alta velocidade desaparece da minha visão, e me dá um soco nas costas, que me faz voar e bater com a cara em uma rocha. E eu olho para o Riban, e vejo que ele já estava quase completamente curado. E foi aí que eu percebi que ele estava de alguma maneira recuperando os seus poderes, e que o ambiente do purgatório havia mudado. E agora não fazia tanto calor e nem tanto frio como antes. Sendo assim, o Riban estava absorvendo o poder mágico que o purgatório tinha, do qual fazia com que os demônios cinza e vermelho ganhassem vida. Então eu fui para cima do Riban, dando vários socos e chutes. Porém a cada minuto que se passava, o purgatório ia ficando com cada vez menos poder mágico, e o Riban ia ficando cada vez mais forte. E em um certo momento, o Riban estava com 3 milhões de poder mágico, e ele estava dizendo: eu adoraria continuar essa luta, mas é que eu tô ficando com fome, e esse lugar já deu o que tinha que dar. Então o Riban começa a voar em uma alta velocidade para longe de mim. Mas eu faço aparecer 7 pares de asas e vou seguindo ele. Até que ele faz um portal de escuridão e entra nele, e logo em seguida o portal some. E quando eu olho ao redor, o purgatório estava completamente zerado de poder mágico, e o ambiente estava totalmente sem vida. Não estavam mais aparecendo demônios. E os demônios que já estavam ali, ficaram sem poder mágico. Então eu tento fazer um portal para voltar pro bar do Meliodas. Mas eu falho miseravelmente. E eu vou voando até o castelo dos Eldris. E chegando lá, eu vejo os Eldris no portão do castelo, e ele estava chocado com tudo o que estava acontecendo no purgatório. Daí eu digo aos Eldris que eu precisava voltar ao mundo humano, mas eu não estava conseguindo abrir um portal para lá. Então os Eldris diz para eu seguir ele.
E eu começo a seguir os Eldris até chegar a um enorme poço, do qual não era possível ver o final dele. Então os Eldris diz para eu pular dentro daquele enorme buraco, que eu iria ser teleportado para o mundo dos humanos. Daí eu faço o que os Eldris disse, e logo sou teleportado para o mundo real, e eu estava bem perto da floresta do Rei das Fadas. E quando eu já ia voltar pro bar, eu sinto a presença do Ridan se aproximando. Então eu fico esperando o Ridan chegar até onde eu estava. E assim que ele sente a minha presença, ele pousa na minha frente e diz: "Você não deveria estar aqui." E eu digo: "O que você veio fazer nesse lugar?" E ele diz: "Não é óbvio. Eu vim terminar de comer." E na hora eu penso: se assim que o Ridan chegou no purgatório, ele começou a absorver o poder mágico de lá, significa que ele quer fazer a mesma coisa com essa floresta, ou melhor dizendo, ele quer absorver todo o poder contido na árvore divina dessa floresta. Então eu dou um soco na cara do Ridan em uma alta velocidade, fazendo ele ser arremessado para longe da floresta. E logo eu digo: "Você não vai encostar um dedo sequer nessa floresta." Então o Ridan vem voando em minha direção enquanto dizia: "Isso é o que nós vamos ver." E logo se inicia uma batalha entre nós dois, da qual estava acontecendo no ar, com cada um de nós utilizando as nossas asas para voar. E após várias horas de luta, começa a ficar de noite, e eu percebi que o Ridan estava ficando cada vez mais forte. Então o Ridan faz uma estranha azul em sua mão, da qual emitia uma temperatura de menos 380 graus. E logo ele me acerta com aquela esfera, e o meu corpo começa a congelar. Mas eu revido ataques dele dizendo: "Amaterasu." Assim, fazendo com que chamas negras queimassem o rosto do Ridan. E como o meu corpo estava ficando congelado aos poucos, eu decidi fazer uma coisa que iria doer muito, mas que iria fazer o congelamento parar. Então eu queimo o lado do meu corpo que estava congelado, utilizando as chamas do purgatório. Assim que o gelo desapareceu, eu fui na direção do Ridan, e criei duas espadas de escuridão nas minhas mãos. Deu Ridan por sua vez, utilizou os seus poderes para criar dois machados de energia amaldiçoada. E logo ele foi para cima de mim, iniciando uma luta bem equilibrada. Mas o Ridan usa aquela transformação que deixa ele parecendo um esqueleto. Assim, fazendo com que ele consiga uma boa vantagem na luta. Mas eu me afasto do Ridan e ativo o modo Rei Demônio, junto com o modo Divindade, fazendo com que uma armadura negra surgisse ao redor do meu corpo, e 10 pares de asas brilhantes aparecessem nas minhas costas. E logo eu volto a lutar contra o Ridan, só que agora o Ridan estava levando a pior na luta, e ele já estava ficando cansado. E como eu queria matar ele logo, eu utilizo um jutsu de selamento, fazendo ele ficar temporariamente paralisado. E logo em seguida eu ativo o Ketsuryuga, e controlo o sangue dentro do corpo Ridan, fazendo com que saíssem várias estacas de sangue endurecido de dentro do corpo dele. Depois, eu faço 2 clones das sombras, e eles enfiam aquelas 2 lâminas no corpo do Ridan. E por fim, eu faço um arco mágico na minha mão, e nele aparece uma flecha feita com o poder dos 10 mandamentos, as 4 graças, o Amaterasu, as chamas negras do purgatório, e alguns jutsus do estilo fogo. E logo em seguida eu digo: "Ataque final. Flecha do Deus da Morte." E assim, aquele arco dispara a flecha em alta velocidade, e o ataque acaba acertando o Ridan em cheio. E assim que a flecha fez contato com ele, o corpo dele mais uma vez começou a virar pó. E antes dele desaparecer completamente, ele disse uma última frase: "Eu voltarei, e quando voltar, vou tirar de você tudo aquilo que te traz felicidade." Então o Ridan desaparece completamente, e eu caio no chão de exaustão, já que eu havia utilizado enormes quantidades de poder mágico para fazer aquele ataque. Então eu me levanto do chão com um pouco de dificuldade, e vou andando até chegar no bar do Meliodas. E após várias horas andando, eu finalmente chego até aquele bendito porco de terra. Mas para a minha total surpresa, todos estavam me esperando do lado de fora do bar. E assim que eu cheguei perto deles, todos começaram a cantar parabéns, enquanto que o Ban trazia um bolo de aniversário escrito 3.500 anos.
E foi aí que eu me lembrei que hoje era o meu aniversário. Daí a Sukuna chega do meu lado e diz: parabéns por completar mais um ano de vida. E o Meliodas diz: Black, você tava tão distraído com todas as coisas que vem acontecendo ultimamente, que acabou esquecendo do próprio aniversário. E durante esses dias, eu e os pecados ficamos comemorando por várias horas. E na hora de provar o bolo, o Ban estava fazendo um sorriso demoníaco enquanto me dizia: vai, dá uma mordida nesse pedaço de bolo, veja qual é o gosto que ele tem. Então eu uso os meus poderes para ver se aquele bolo não estava com algum tipo de macumba. E quando eu vi que era apenas um bolo, eu enfiei um garfo no pedaço de bolo e comecei a comer, até que eu paro de comer e faço uma cara séria enquanto dizia: quem fez esse bolo? Então o Meliodas levanta a mão e diz: fui eu quem fiz. E logo eu digo: pela primeira vez na história, o Meliodas fez uma comida realmente boa. E depois disso, passaram algumas horas e eu fui dormir. Mas assim que eu cheguei na dimensão do Kamui, a Sukuna pulou em cima de mim e disse: lembra do que eu te falei antes? Daí nós começamos a fazer aquelas coisas das quais eu não posso narrar. Mas ao fim de tudo isso, eu fui ver as horas no meu relógio, e quando eu fui ver, já era meio-dia. E eu tava pensando: como isso é possível? Eu fiquei aqui só alguns minutos. Mas logo a Sukuna me lembra de algo que eu havia esquecido totalmente. Aqui nesse lugar, todos perdem a noção do tempo, e no seu caso, você se divertiu tanto, que acabamos fazendo aquilo por 13 horas seguidas. Então eu e a Sukuna saímos da dimensão do Kamui, e eu estava com várias olheiras, já que eu não havia dormido. Mas logo as olheiras desaparecem quando eu sinto novamente o poder mágico do Riban, que agora estava mais forte. E assim que eu avisto o Riban, ele estava sendo acompanhado por um imenso exército composto por vários demônios. Só que esses demônios eram todos completamente pretos, e com um nível de poder muito alto. E logo o Riban diz: amanhã todo esse mundo vai conhecer a verdadeira perfeição. Todos os seres imperfeitos irão morrer para que novos seres possam ser criados. Mas a Sukuna fica do meu lado e diz: é isso o que nós vamos ver. Então ela alinha os dedos e diz: convocação de exército. Assim, começam a surgir várias maldições carregando armas, e algumas delas eu nem sabia que existiam. E o Ridan diz: ora, parece que eu e meus demônios teremos que aniquilar um bando de fracotes primeiro. Mas eu faço um portal e tiro o Lieb de dentro do Kamui, e logo em seguida eu ativo o Ketsuryuga, e retiro metade de todo o sangue do Lieb, e por fim, eu coloco aquele sangue em todas as maldições, fazendo assim elas ficarem mais fortes. Daí a Sukuna diz: Ridan, hoje você não tá com sorte. E nessa hora, os 7 pecados parecem para ajudar na luta. E o Ridan diz: pois bem, que comece a matança. E o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado dessa parte. E até o próximo vídeo, se o Deus Jabiroca quiser. Amém.